Existe um paradoxo gravíssimo acontecendo no Brasil e pouca gente está enfrentando esse tema com a seriedade jurídica que ele exige. De um lado, temos o Estado arrecadando bilhões com a tributação das bets. De outro, cresce, diante do judiciário, uma realidade dolorosa, silenciosa e devastadora, a chamada ludopatia, o transtorno do jogo compulsivo, que destrói patrimônio, arruína famílias, compromete a saúde mental e leva pessoas ao colapso financeiro e emocional. E aqui está a pergunta central deste vídeo. Se o apostador compulsivo pode processar a plataforma de apostas pelos danos sofridos, será que não chegou a hora de discutir também a responsabilidade do próprio Estado que regulamenta a regada e participa economicamente desse sistema? Eu sou pós-doutor em Direito Tributário, doutor em Direito, professor da área e há mais de 25 anos eu atuo no contencioso e no consultivo tributário e societário. Também lido com estruturas empresariais complexas, inclusive no plano internacional. E hoje eu quero te mostrar porque essa discussão pode se tornar uma das mais importantes e explosivas do direito brasileiro nos próximos anos. Quando se fala em bets, muitos imaginam apenas liberdade econômica, entretenimento e arrecadação. Mas o que está em jogo aqui é muito maior, pessoal. Nós estamos diante de uma atividade altamente lucrativa, amplamente publicizada, massificada por tecnologia, aplicativos, bônus, notificações e gatilhos de comportamento e que, ao mesmo tempo, produz consequências sociais severas. Veja, o Estado brasileiro não é um agente neutro nesse cenário. Ele não apenas autoriza, ele não apenas regulamenta, ele também arrecada de forma expressiva. E quando o poder público arrecada valores bilionários com uma atividade que pode gerar adoecimento, superendividamento e ruína patrimonial, pergunta jurídica inevitável é esta: qual é o limite entre regular e lucrar? E mais, em que momento a omissão no dever de proteção pode gerar a devida responsabilidade? Veja, segundo os dados oficiais da Receita Federal, a arrecadação vinculada à exploração de jogos de azar e apostas chegou perto, sabe de quanto? Chuta. 10 bilhões de reais em 2025. Sim, confere aqui, ó. É o próprio governo dizendo isso. Isso não é um detalhe periférico. Isso muda completamente o debate, porque deixa de ser apenas uma conversa sobre empresas privadas de apostas e passa a ser também uma conversa sobre interesse arrecadatório do Estado. E aqui nasce um belo paradoxo. O mesmo Estado que deveria fiscalizar com rigor, prevenir abusos, proteger vulneráveis e impedir a expansão de danos sociais, também se beneficia financeiramente da expansão desse mercado. E tem uma coisa que quem é da academia tributária conhece muito bem. É aquela questão do pecunia non olet, né? O direito tributário, ele não se importa com qual é o fato gerador, com aquilo que está gerando aquele fato gerador. O exemplo clássico da doutrina, que também a doutrina se debate, eu sou conhecedor das doutrinas, né? Eles dizem que o Estado não pode ser um coautor, um partícipe daquela conduta até criminosa. Quer dizer, se em crimes o Estado pode cobrar tributação, quiçá diante da questão das bets que está regulamentada. Mas eu acho que o pensamento ele é um pouco mais sofisticado. Veja, na questão criminal, o Estado não incentiva a conduta do traficante, vocês concordam? O traficante faz renda e, portanto, parcela da doutrina entende que ele deve, sim, pagar tributo. Até por uma questão lógica. Se alguém que trabalha de forma lícita tem que pagar tributo, quem trabalha de forma ilícita também deveria. Tem críticas a respeito da moralidade disso. Mas veja, aqui eu estou falando de um outro cenário. Eu estou querendo dizer o seguinte: imagina o Estado estimulando o consumo de bebida alcoólica, estimulando o consumo de cigarro, estimulando condutas que são nocivas para as pessoas, mas ao mesmo tempo lucrando bilhões com isso. Eu até desafio se alguém aí nos comentários consegue me dar um exemplo similar a este que eu estou falando, tá? Então, é por isso que eu acho que o Estado, em tese,
deixa de ser um mero espectador e passa a ser um partícipe, que talvez também tenha que responder por estes danos, tá? O que eu quero deixar algo muito claro. Eu não estou dizendo que toda arrecadação estatal é ilegítima. Claro que não. O que eu estou dizendo aqui é que quanto maior a participação econômica do Estado numa atividade de risco, maior deveria ser o seu dever de cautela, de prevenção e de resposta eficiente aos danos que essa atividade pode causar. E é justamente aqui que entra a ludopatia. Veja, a ludopatia não é simplesmente falta de controle ou irresponsabilidade moral do jogador. É aquela velha história, né? A pessoa não tem força de vontade. Isso você escuta em muitos casos, até com doenças graves, como depressão. A pessoa não tem vontade, a pessoa não tem força de vontade para superar aquele trauma, a pessoa não tem força de vontade para levantar da cama. É uma doença, pessoal, tá? Então, a ludopatia, ela já vem sendo tratada de forma séria, como um transtorno comportamental, com repercussões patrimoniais, emocionais, familiares e sociais. Eu mesmo conheço inúmeras famílias que estão sofrendo muito com relação a parentes, pessoas da família que são ludopatas, que não conseguem saber a diferença entre investir uma pequena quantia para se divertir, para fazer, eventualmente até testar a sorte, daqueles que realmente vendem o arroz e feijão para poder jogar mais uma vez, entende? Então, assim, o indivíduo realmente perde a capacidade real de escolha livre em muitos casos. Ele passa a agir compulsivamente, ele persegue as perdas, né? Ele aposta para tentar recuperar aquilo que ele perdeu. E não entra na cabeça dele que ele entra num ciclo de repetição autodestrutivo. Quando esse comportamento é estimulado por plataformas desenhadas para manter o usuário conectado, apostando e depositando, e estimulando, nós saímos do campo da simples autonomia privada e entramos no campo da responsabilidade jurídica. O judiciário brasileiro já começou a perceber isso, pessoal. Inclusive, vou dizer uma coisa para vocês, esta é uma bela fatia de mercado para os advogados que lidam com o direito do consumidor, lidam com o direito civil, porque claramente aquela pessoa que é ludopata e ela fez investimentos e levou a família à ruína ou a sua ruína financeira, ele não tinha condições de continuar o jogo. E, pela lei das bets, a própria empresa deveria ter limitado a possibilidade daquele jogador de continuar na plataforma. Ah, Bata, mas não tem como saber disso, cada um é dono de si mesmo. Sim, mas a própria lei diz que ela não estimula esse tipo de jogo. O jogo tem que ser um jogo responsável, mas não basta você só dizer isso. Você tem sim algoritmos dentro da plataforma, obviamente hoje com a inteligência artificial, que identificam condutas compulsivas, que identificam aquela pessoa que está perdendo de forma exacerbada. Então, alguém que vai lá e faz um jogo de 100, 200 reais, se perdeu 100, 200 reais naquela mesma semana, deveria haver algum bloqueio na plataforma para não permitir que ele voltasse a jogar. Não. Atingiu 80% do volume que você jogou na primeira vez, você vai ficar um mês sem poder jogar de novo. Mas não é o que acontece. Quando a pessoa perde o valor, inclusive ela ganha bônus para continuar indo buscar aquilo que ela perdeu, vocês entendem? E é isso que o judiciário vem identificando e sim, pessoal, vem condenando as bets por responsabilidade na ruína financeira desses ludopatas. Então, se você conhece algum ludopata, se você tem algum ludopata na sua família e você está passando por uma dificuldade, sim, vale a pena buscar o seu advogado de confiança, procurar um advogado que conheça esse tema, que possa te ajudar. Nós também fazemos isso, visualizamos, né, condutas e estamos constantemente vendo que o judiciário está fixando indenizações, às vezes até de 40 mil, 50 mil. Recentemente, um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma das bets, salvo engano, a mais de 400 mil reais, tá? Então, como eu disse, o judiciário brasileiro está começando a perceber isso. Então, existem várias decisões reconhecendo em vários estados, não só o Tribunal de Justiça de São Paulo, a necessidade de intervenção judicial quando tem indícios robustos da ludopatia, inclusive com a determinação de exclusão do usuário compulsivo das plataformas. Isso é muito relevante, porque mostra que a relação entre bet e apostador não pode mais ser analisada sob a lógica simplista de que quem apostou assumiu integralmente o risco. Não é tão simples assim. O direito contemporâneo trabalha com boa-fé objetiva, pessoal, proteção da confiança, dever de informação, dever de cooperação e vedação ao abuso. E se uma plataforma lucra com o comportamento compulsivo de um usuário, ela deixa de bloquear sinais de riscos e não aplica as barreiras efetivas. E ainda, muitas vezes, facilmente comprovável, estimula
por bônus, notificações, facilidades tecnológicas ou comunicação agressiva, ela pode entrar sim no campo da responsabilidade civil, sem dúvida. Isso é ponto pacífico. Nem tão pacífico assim, porque não é todo mundo que sabe da tese da ludopatia, né? Mas existe sim, tá, pessoal? Agora, o meu vídeo, como a minha análise é muito tributária, eu tenho que pensar nesse paradoxo que o Brasil está enfrentando. Para entender a força da tese, é preciso olhar para a própria lei das bets e para a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. O marco regulatório brasileiro não foi construído para dizer apenas que as apostas estão liberadas. Pelo contrário, ele impôs deveres específicos de jogo responsável. A regulamentação exige que as operadoras adotem mecanismos para prevenir vícios, dependência e comportamentos de risco. Exige informação clara sobre riscos de perda financeira. Exige que o apostador possa definir limites de tempo, de perda, de depósito e de quantidade de apostas. Ele exige alertas, exige períodos de pausa. Exige autoexclusão, exige monitoramento de comportamento, vocês entendem? Então ela exige uma política efetiva de jogo responsável e também restringe severamente práticas de publicidade e marketing. Ou seja, o sistema normativo brasileiro já reconhece que essa atividade tem potencial danoso e é exatamente por isso que ela exige contenções concretas. Isso é decisivo do ponto de vista jurídico, porque quando a lei reconhece o risco, ela impõe deveres e determina mecanismos de proteção. O descumprimento desses deveres deixa de ser mero detalhe regulatório e passa a ser elemento forte para configurar a responsabilização. Em outras palavras, se a empresa não faz o que a lei manda para proteger o apostador vulnerável, ela se expõe a consequências jurídicas graves. E aqui eu quero organizar a discussão em blocos de responsabilidade, porque isso facilita muito a nossa compreensão. O primeiro bloco é a responsabilidade civil da própria bet. Então, se houver prova de ludopatia, histórico de perdas elevadas, ausência de mecanismos reais de bloqueio, naquele caso, falha no monitoramento daquele usuário, estímulo indevido à continuidade das apostas, publicidade abusiva ou omissão diante de sinais claros de comportamento compulsivo, pode haver sim espaço para pedido de indenização, devolução dos valores perdidos em casos específicos, danos morais e até obrigação de fazer, como bloqueio, suspensão ou exclusão da conta. Evidentemente, não se trata de dizer que todo jogador que perdeu dinheiro terá direito automático à indenização. Não é isso, pessoal, não se deixem iludir. Não é isso que eu estou dizendo. A análise é técnica, casuística, depende de prova, inclusive pericial, para demonstrar que aquela pessoa é um ludopata. Mas o campo jurídico está pavimentado e super bem aberto, tá? Segundo bloco é a responsabilidade administrativa e regulatória das plataformas perante a Secretaria de Prêmios e Apostas. Veja, a empresa que descumpre as regras pode sofrer sanções como advertência, multa, suspensão, cassação da autorização e até impedimento de explorar a atividade. Portanto, não se trata apenas de uma relação privada entre consumidor e empresa. Existe também um dever público de conformidade regulatório, que aqui também reforça a minha tese. Esse paradoxo que nós estamos vivendo. Se não é uma relação única e exclusivamente entre uma parte privada e uma empresa, né, entre entes privados, a empresa e o consumidor, é uma matéria regulamentada, o Estado tem lá a sua responsabilidade, né? O terceiro bloco é a responsabilidade sob a ótica do direito do consumidor em si, tá? Isso porque a relação entre apostador e plataforma envolve informação, publicidade, oferta, transparência, segurança e boa-fé. Então, se houver omissão informacional, propaganda enganosa, design manipulativo, indução de comportamento de risco ou aproveitamento da hipervulnerabilidade do usuário, a leitura pelo Código de Defesa do Consumidor se torna muito forte. E isso pode ser decisivo em futuras ações condenatórias. O quarto bloco, e aqui está o ponto mais provocativo desse vídeo, é a possível discussão sobre a responsabilidade, por que não, do Estado. Eu sei que esse tema gera desconforto, mas o jurista sério precisa enfrentar perguntas difíceis, né? Isso é até a filosofia do direito. Se o Estado sabia do risco social da atividade, tanto que ditou regras detalhadas para jogo responsável, se o Estado arrecadou e arrecada cifras bilionárias com a expansão desse mercado, se o Estado assumiu para si o poder de autorizar, monitorar, fiscalizar e sancionar, então ele não pode simplesmente dizer que nada tem a ver com os danos produzidos quando houver falha grave de regulação, fiscalização, insuficiência ou omissão concreta diante de um problema social previsível. A tese aqui não é simples. Eu não estou afirmando que exista hoje jurisprudência consolidada ou até mesmo uma jurisprudência, considerando o Estado nesses casos, tá? O que seria intelectualmente desonesto de minha parte. Eu justo estou aqui provocando o debate. O que eu estou afirmando, e assim,
porta do judiciário está aberta. A gente sempre pode tentar, não é mesmo? O que eu estou afirmando é outra coisa. Existe um caminho argumentativo, juridicamente plausível, para discutir a responsabilidade estatal em hipóteses extremas, sobretudo quando se demonstrar que o Estado participou do sistema não apenas como regulador, mas, por que não, como beneficiário econômico extremamente relevante e falhou muito no seu dever de proteção. Essa discussão pode ser construída a partir de dever de fiscalização, omissão específica, proteção do consumidor, proteção da dignidade humana, tutela da saúde mental, prevenção ao superendividamento e responsabilidade por atuação estatal insuficiente em atividade sabidamente sensível. E mais, quando o debate sobre ludopatia avançar, mais essa contradição entre arrecadação e proteção vai ficar extremamente evidente. Repare como isso é sério. O Estado não está lidando com uma atividade economicamente neutra. Ele está lidando com uma indústria fundada em estímulo contínuo, repetição de comportamento, promessa de ganho, reforço psicológico e alta capacidade de captação emocional do usuário. Some isso o ambiente digital, aos algoritmos, a disponibilidade constante no celular e a publicidade massiva. O Estado não podia ser outro. O resultado é explosivo. Por isso eu insisto. O problema jurídico das bets não é apenas tributário, nem apenas regulatório, nem apenas consumerista. Ele é um problema de responsabilidade institucional. E aqui surge a pergunta que muitos farão. Afinal, o ludopata tem direito de processar a bet e o Estado? A bet, sim, em tese sim, desde que haja prova robusta dos elementos do caso concreto. O êxito dessa ação depende de documentos médicos, psicológicos, laudos psicológicos, histórico de apostas, volume de perdas, demonstração dos ganhos daquela família, daquele jogador, as mensagens promocionais recebidas, demonstração de falha da plataforma em conter o risco, eventual ausência de autoexclusão, eficaz e nexo entre a conduta da empresa e o agravamento do dano. Inclusive, neste caso, caberia, ao meu ver, até a inversão do ônus da prova. Caberia a bet demonstrar que, para aquele caso concreto, onde a pessoa está levada à ruína financeira, ela tomou todas as precauções para tentar tirar aquela pessoa da plataforma, ou pelo menos suspendê-la antes que ela continuasse até chegar à sua ruína financeira. Então não basta simplesmente ter perdido dinheiro, tá, pessoal? É preciso demonstrar vulnerabilidade juridicamente relevante e falha da plataforma diante dos deveres que a própria regulamentação estabeleceu. E o Estado, ao meu ver, aqui eu estou trazendo essa discussão, pode ser chamado a responder? Essa é a minha pergunta de hoje, em função da alta arrecadação tributária, tá? Hoje, sinceramente, é uma tese que surgiu aqui na minha cabeça, mais sofisticada e ainda em construção, mas não é uma pergunta absurda, eu creio que não. Ao contrário, é uma pergunta necessária, ainda que para estimular nossa sociedade em busca de melhores valores. Porque quando o poder público arrecada muito, regulamenta muito e participa muito, ele também precisa responder muito. E essa talvez seja a grande encruzilhada jurídica dos próximos anos. Até que ponto é legítimo ao Estado lucrar com o mercado de risco sem assumir o debate sobre os danos humanos, patrimoniais e sociais produzidos por esse mesmo mercado? Eu, pessoalmente, entendo que o país precisará amadurecer essa conversa, não para demonizar toda atividade econômica lícita, não para tratar o apostador como incapaz em qualquer situação, mas sim para reconhecer que existe responsabilidade onde há previsibilidade de dano, estrutura de exploração econômica e insuficiência de proteção. Veja, o direito não pode ser ingênuo e também não pode ser cúmplice do silêncio. Se nós aceitarmos passivamente que o Estado arrecade bilhões enquanto famílias desmoronam em silêncio, nós estaremos normalizando um modelo em que o lucro público e privado é preservado, mas o prejuízo humano é individualizado, vocês entendem? Isso não é justiça. Isso é transferência seletiva do risco social para o elo mais vulnerável da cadeia. E é por isso que esse tema merece a atenção de advogados, juízes, professores, empresários, reguladores e da sociedade civil. Porque a discussão sobre bets já deixou de ser apenas uma conversa sobre mercado. Ela agora é uma conversa sobre responsabilidade, saúde pública, dignidade e coerência institucional. Quero acompanhar de perto essa evolução com você aqui no canal, porque esse é exatamente o tipo de tema que nasce como uma inquietação acadêmica e rapidamente se transforma em uma tese poderosa nos tribunais. Se você atua com direito tributário, empresarial, consumerista, responsabilidade civil ou regulação econômica, este assunto precisa estar no seu radar. E se você é empresário, investidor ou cidadão preocupado com os rumos do país, também precisa entender o que está acontecendo.
Veja, o Brasil está construindo neste momento a jurisprudência de um problema que ainda nem chegou ao seu auge. Se você quer conteúdo jurídico sério, atual, profundo e estrategicamente útil, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Eu vou continuar sempre trazendo aqui análises que unem tributação, regulação, responsabilidade, direito societário, visão crítica do futuro, as questões mais interessantes do direito, ao internacional, proteção patrimonial, teses jurídicas e nesse tema das bets eu afirmo com convicção. A discussão mais importante talvez nem seja quanto o governo arrecadou, mas quem será chamado a pagar a conta jurídica e moral dessa arrecadação. Espero que vocês tenham ficado comigo até o final deste vídeo. Para mim foi uma honra tê-los aqui, uma grande companhia estar ao lado de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e que me sigam para continuarem acompanhando conteúdos como este. Eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um abraço.